combatendo as pobrezas política e socioeconômica é a política pública de educação a instrumentalizadora para que as pessoas, para que todos os cidadãos tenham acesso a uma qualidade de vida melhor, tenham acesso à sua cidadania, à produção de uma sociedade mais justa para todos, inclusive para os membros da sua comunidade. Falar sobre a questão dos direitos e desafios de acesso à educação para povos tradicionais, especialmente para comunidades tradicionais, é importante destacar aqui primeiramente sobre a questão do aspecto dos direitos. No Brasil, alguns direitos são consagrados como políticas públicas básicas, indiscutíveis, de direito de todos os cidadãos brasileiros, dentre eles a saúde, a educação, a segurança pública. E no âmbito da educação, nós temos que destacar aqui, a priori, das suas características emancipatórias e equalizadoras. A política pública de educação, ela, por prover conhecimentos, ela combate diretamente a pobreza política e combate também a pobreza socioeconômica na perspectiva formativa do cidadão. Isso é importante destacar porque, combatendo as pobrezas política e socioeconômica, é a política pública de educação a instrumentalizadora para que as pessoas, para que todos os cidadãos tenham acesso a uma qualidade de vida melhor, tenham acesso à sua cidadania, à produção de uma sociedade mais justa para todos, inclusive para os membros da sua comunidade. Um segundo aspecto importante de se tratar, né, nesse breve diálogo, é a questão dos aspectos culturais históricos, né? O Brasil é cunhado, né, é crivado de diversas desigualdades sociais históricas que provêm de processos violentos e dentre eles as categorias, classes ou grupamentos humanos mais sacrificados ao longo de toda a história do país foram os indígenas e os povos africanos trazidos escravos ao Brasil. Sofreram barbáries imensas, severas, que culminaram na perda de milhões de vidas. Então, a dívida é histórica e, para além de termos uma dívida histórica, a sociedade ter uma dívida histórica também com estas, mas principalmente com os indígenas e quilombolas. O aspecto da violência cultural, o aspecto da violência que se estrutura contra esses povos e contra os seus descendentes ainda é presente. Então, não é uma história que se passou, é uma história que se constitui, é uma violência que se fortalece, que se regenera e que se faz presente no cotidiano. Então, quando nós falamos sobre diferenças das possibilidades de acesso aos direitos, nós temos que estabelecer também que as políticas públicas, elas outrora foram sonhadas, universalistas e posteriormente estruturadas como compensatórias. Então, as políticas públicas brasileiras em caráter compensatório, mesmo pós-Constituição Federal de 1988, tendo para nós, cidadãos de direito, a consagração dos direitos, como já é destacado em minha fala, muitos de nós têm dificuldade de acesso a essas benesses da sociedade, dentre eles os quilombolas, né? E dentre elas a educação enquanto política pública. Nesse sentido, precisamos destacar então que esse processo violento contra essas populações acaba culturalmente marginalizando, culturalmente impondo diferenças de acesso. É importante destacar então que as comunidades quilombolas são desdobradas dos antigos, elas são decorrentes dos antigos quilombos. Quilombos, territórios sofridos, de manutenção, de defesa da vida daqueles escravos fugidos dos sistemas violentos do processo produtivo. E todo esse processo produtivo visando a estrutura capital. Chegamos então ao momento contemporâneo, onde nós temos aí a constituição, a formação das diversas comunidades quilombolas. E o Brasil
ele é multifacetado culturalmente falando, então nós temos aí uma população indígena dispersa em centenas de etnias, nós temos aí centenas, milhares de comunidades quilombolas pelo país, onde nós temos aí matrizes culturais diferentes. Da mesma forma que para os indígenas, também para os quilombolas nós temos matrizes de raízes culturais diferentes. E nesses aspectos, a educação, enquanto política pública, ela tem muitas dificuldades para prover o acesso, a permanência e a qualidade dos processos das políticas públicas de educação. Temos que destacar que a política pública de educação ela se divide em algumas etapas. Então, a educação enquanto básica, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior posteriormente e a pós-graduação. O acesso para as crianças é precário, né, e especialmente para as crianças quilombolas. E quando tem acesso às escolas rurais quilombolas, as crianças da educação infantil, do ensino básico, do ensino médio, com mais dificuldade de acesso ainda, nós temos que destacar a falta de estrutura das escolas, da maioria das escolas, onde estruturas materiais e humanas impossibilitam processos pedagógicos mais profundos que tragam a possibilidade do enriquecimento cultural lastreado pelas matrizes culturais, pelos alinhamentos ancestrais daquela circunscrição cultural e ainda pela oralidade enquanto instrumentalidade da produção e da reprodução de conhecimento. A oralidade ela é central para a cultura indígena e também aqui para a cultura afrodescendente, especificamente quilombola. E nós temos que destacar, por fim, né, o quanto essas políticas públicas elas chegam, né, o quanto isso se reverbera ou se estrutura também no ensino superior. No Brasil, nós temos uma política estruturada de cotas para indígenas, para negros, para afrodescendentes, para quilombolas, que ela é importante e algumas falas são equivocadas, quando algumas pessoas falam assim, não, mas não foi eu que cometia atrocidades, não foi essa geração que expropriou da vida os antepassados dos indígenas, dos quilombolas. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. O modo de produção capitalista que estruturou a sociedade, vem estruturando a sociedade brasileira é a mesma, né? E para além disso, o processo violento ainda, como eu já disse anteriormente, ainda se estrutura no Brasil. Então não é algo histórico que passou, é algo presente que se dá e que ocorre, né? Ainda ontem assistia uma entrevista com a Zezé Mota, né? E a artista destacava sobre a sua infância, sobre, para além de bullying na escola, né? O processo racista, cultural, já decorrente dos processos familiares no qual as próprias crianças reproduzem isso. Para além disso, né, e falando agora, já finalizando a minha fala sobre a questão do acesso à universidade, as cotas, elas são necessárias. Enquanto nós não tivermos uma política pública de ensino médio que faça com que todas as pessoas tenham, de forma equalizada, todos os jovens, igualdade de acesso à universidade, cheguem ao vestibular em pé de igualdade, as cotas são necessárias, né? No caso específico da Unesp, 50% das vagas são para cotistas, são para estudantes que vêm do ensino médio de maneira geral e também para aqueles que são indígenas e afrodescendentes. Para além disso, nós temos que destacar que uma minoria das universidades que possuem programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, possuem sistemas de cotas, né? Então as cotas para a pós-graduação é um campo que precisa ser estruturado, para que nós tenhamos a produção de conhecimento neste nível, para que nós tenhamos, para além disso, a inserção do indígena, a inserção do quilombola nesse campo de produção profunda do conhecimento. E para além de cotas de acesso, sistemas que articulem a sua permanência no processo de escolarização, né? E por fim, que reverbere em qualidade do processo. Acho que é isso, o desafio
do acesso ao direito à educação para o quilombola, da mesma forma que para o indígena, é cheio de grandes dificuldades. Nós precisamos fazer com que a nossa sociedade seja mais justa nesse processo. Então, nós da Universidade Pública, nós temos um desafio muito grande de cooperar e uma obrigação muito grande de cooperar para que esse processo seja implementado. É isso.